apita Wagner do Nascimento Magalhães. Pênaltis. Pênaltis. E assim foram, um após o outro, alternando um botafoguense e um vascaíno. A angústia de caminhar na direção daquela grande área, sem saber se tudo vai terminar no desabafo de uma comemoração explosiva ou no peso de uma falha incorrigível. Até que chega um momento decisivo. Mas ninguém sabe que aquele é o momento decisivo. E aí é a graça do negócio. A disputa de pênaltis é sempre um teste à frequência cardíaca do torcedor, porque ele nunca sabe o que está por trás daquela cobrança. Mas com os botafoguenses tem sido diferente. Eles garantem que sempre sabem o que vai acontecer. Quando o Botafogo fez gol no último minuto e foi pro pênalti, eu já sabia que era nosso. Gatito é o rei dos pênaltis. Defende o Urubu paraguaio. Desafiante do momento, Henrique, 23 anos. E naquela decisão contra o Vasco, o Gatito já havia defendido uma cobrança, a do Erlen. Henrique caminhou para bater o pênalti. Não era só ele que se movimentava. O coração vai lá em Campo Grande, onde eu moro, e volta, entendeu? Se o Henrique não converter, o Botafogo conquista o título. Era o último pênalti. Falei, ferrou. Gatito, o último pênalti. Pressão em cima. Diante da marca do pênalti, o jogador do Vasco teve que esperar por intermináveis segundos até a chegada vagarosa do goleiro do Botafogo. É meu jeito, meu momento de muita concentração. Pênalti. Um momento em que não existe acordo nem conciliação. Aqui um perde, o outro ganha. Simples e dramático. O pênalti que pode ser o decisivo. Vai partir para a bola o jogador do Vasco. Henrique, pé esquerdo. Minha Nossa Senhora! Defesa! Sabe de quem? Gatito Fernandes! Gatito Fernandes dá o título ao Botafogo de futebol e regatas. Eu não sabia onde iria bater. E no último momento eu escolhi esse lado, né? O Henrique não conseguiu explicar o ponto de vista dele. O jogador saiu de campo sem dar uma palavra, amparado pelos companheiros. O Gatito falou pra gente que ia pegar 2 pênaltis e ele pegou. Ele falou isso? Falou, reuniu a gente na rodinha aqui antes, falou, acerta os pênaltis que eu vou pegar 2. Eu consegui pegar os pênaltis, meus companheiros fizeram os gols, eles bateram muito bem, então realmente muito feliz. Discurso de grupo. Do cara que fez dos pênaltis o momento da estrela solitária. Sentimos um abraço seguido por um choro que precisa do consolo de um abraço. A sala da coletiva de imprensa transbordava um banho de alegria. Muito emocionante, mas a gente merecia. Nossa torcida tinha que comemorar e hoje estamos todos de parabéns. As muletas do Moisés regiam a torcida, que também poderia ser regida pelas muletas do João Paulo. O pé enfaixado do Luiz Fernando é só mais uma marca do que foi essa série de clássicos contra o Vasco. Não podia deixar de comemorar, era um sonho desde criança, tá jogando a final no Maraca lotado. Esse time é demais, muitas críticas nesse começo de ano, a gente deu a volta por cima. Ao todo, 64 mil torcedores. O cartaz de apoio ao Paulinho, que precisou operar o cotovelo, nos fazia lembrar que o Zé Ricardo teria que mexer na equipe titular. E no lugar do Paulinho, o Zé colocou o lateral esquerdo Henrique. Ao substituir o jogador mais decisivo do Vasco, o Henrique só não sabia como ele acabaria sendo decisivo nesta final. Mas antes vamos falar do outro lateral esquerdo do Vasco, que estava jogando ali atrás, na posição de origem. Fabrício, 36 minutos em campo, uma única falta, cartão vermelho.
desnecessário, falta infantil, violenta, foi expulso corretamente. O lateral ainda tentou argumentar com o árbitro, mas deixou o campo pedindo desculpas ao Luiz Fernando, que minutos depois foi substituído, saiu de maca chorando. O jogo era pegado, 17 faltas e outros 3 amarelos mostrados só no primeiro tempo. Até a expulsão, o Vasco era melhor. Fiascos teve esta grande chance. Simplesmente esperava que viniera no chão e foi em cima. E o Pikachu também não aproveitou. Cruzamento, Pikachu! A torcida do Vasco tentava ser o 11º jogador, mas com um a mais, o Botafogo melhorou. A gente tem que encurralar o Vasco lá na frente. Temos que trabalhar bem a bola, cansar os jogadores deles, que agora estão com menos um homem, e tentar fazer o gol. Alberto Valentim não teve dúvida e colocou o time todo para frente no segundo tempo. Chiesa tentou uma vez e o Carli foi derrubado dentro da área. Jogadores do Botafogo estão desesperados. Pênalti claro. Rafael Galhardo agarra o jogador Joel Carli. O Vasco respondeu com Pikachu e De Sábato. Arrumou! De Sábato! Por outro lado, Martin Silva fez uma defesaça nesse chute do Brenner. O empate dava o título para o Vasco e a cada minuto que passava parecia estar mais perto. Aos 49 minutos, um chutão do Gilson para frente. Paulão cortou de cabeça. E com toda a calma que não existia naquele momento, Igor Rabelo tocou para o Pimpão, que de primeira tocou para o Chiesa. O chute foi bloqueado, mas aí a bola sobrou para o Carli marcar. En el melhor sonho não estava esse gol. Tinha muita fé que íamos ser campeão. E eu tinha fé que ia convertir. Não desse jeito, foi muito feio. Feio? Fale isso para o Roberto Valentim, que saiu correndo do banco de reservas para comemorar com os jogadores atrás do gol. 1-0 Botafogo e pela terceira vez na história, o Campeonato Carioca seria decidido nas cobranças de pênalti. Martin Silva e Carli, numa resenha castelhana, tiraram a sorte no cara e coroa. Enquanto isso, Gatito Fernandes batia um papo com o preparador de goleiros, que lhe mostrava uma folha de papel. Brenner bateu o primeiro pênalti e fez. Wagner empatou para o Vasco. Pimpão perdeu para o Botafogo. E no banco de reserva, o Paulinho comemorava o gol de Andrés Rios. Gilson fez para o Botafogo e o Erley perdeu para o Vasco. 2-2. Marcinho, Pikachu e Renatinho marcaram. Eis que Henrique, o substituto de Paulinho, foi para a cobrança. A tensão era visível no rosto do garoto que não pôde jogar. Henrique foi decisivo, de um jeito que ele não imaginava. Defesa! Sabe de quem? Gatito Fernandes! Essa cobrança jamais vai sair da cabeça do lateral esquerdo. Gatito pegou o segundo pênalti da noite, defesa que deu o título ao Botafogo. Ele cumprimentou o Martin Silva e depois foi ovacionado pelos companheiros e ainda ganhou um abraço especial de Jefferson. Não sei se era confidencial, mas na nossa transmissão a gente mostrou você com uma lista na mão. Você pode revelar o que tinha naquele papel? Não, é uma ideia mais ou menos dos batedores que todo mundo tem, né? Que todo mundo faz no estúdio. Eu tinha mais ou menos uma ideia, né? Mas dessa vez teve algum que eu não tinha. Por exemplo, o último pênalti eu não sabia onde ele ia bater e graças a Deus consegui acertar o canto. Em apenas 11 jogos no comando do Botafogo, Valentim conquistou seu primeiro título como treinador. Num domingo em que a estrela do Gatito brilhou mais uma vez, um ídolo que pela terceira vez é campeão carioca pelo Botafogo só queria dizer obrigado. Esse ano aí é praticamente meu último ano como profissional. Eu disse no começo do ano que eu gostaria de encerrar minha carreira com um título e vocês me presentearam isso. Fiquei muito emocionado mesmo.